Não, eu não mandei. Tá, tudo bem. Eu pedi uma atividade aí, que era a planilha, mas eu vou seguir aqui É, com a eu lembro. então, não tem problema não. Eu vou seguir porque hoje o que eu vou estar passando aqui tá até um pouquinho mais complexo, mas como é só eu e você aqui, eu acho que a gente consegue se entender rapidinho, tá bom? Então, assim, na aula de hoje, eu vou falar sobre algumas funções que você, se você assistiu todas as aulas lá, você talvez já tenha visto elas lá, tá? Que é a função C, a conte C e a soma C. É que eu não tinha falado ainda na live. Então, eu vou falar agora sobre elas. E se houver tempo, eu falo sobre formatação, tá bom? Mas eu vou priorizar as funções, então. Então, eu vou lá para a planilha e também te mostrar isso lá na apostila, tá? Então, assim, ó, na apostila, o que eu vou estar trabalhando aqui é toda essa parte aqui da página 46, né? Até chegar aqui perto da página 55. Então, eu vou registrar isso aqui como sendo a nossa matéria. Onde eu vou falar da função C, função conte C, soma C e a autoformatação, tá? É, depois que a gente realiza algumas operações com essas funções, as coisas ficam um pouco mais claras, mas no primeiro momento não é tão simples assim, tá? Então, a função soma, que é uma função que você já viu em aula, ela é bem, agora ela está mais simples para nós, ou seja, ela vai somar um conjunto de células que a gente indica. Então, quando eu uso igual soma e eu aponto aqui os endereços da Amélia, ó, que seria do B4 até o endereço E4, quando a gente fecha o parênteses aqui, ele apresenta a soma, né? A mesma coisa acontece quando eu faço o cálculo da média, se eu usar a função média, né? Então, quando eu uso a igual média e indico todas as notas da aluna Amélia, que seria do B4 até o E4, quando ele te dá Enter aqui, a gente percebe que ele fecha a média rapidamente. Agora aqui, Matheus, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar Professor, o... Oi, desculpa oi. atrapalhar, mas só já travando. Tá travando meu áudio? Tá. Deixa eu ver que se é a minha internet. Espera aí, tudo bem. A internet tá zoada mesmo. É, que internet. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado. Quem sabe eu acho que melhora para você, tá bom? Tá bom. Tá, tô vendo. Quando você fala comigo, até percebo que ele dá uma falhada assim, tá bom? Mas eu vou falar mais pausado então. Agora que eu fiz as duas funções, eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V, né? Eu vou copiar e colar. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu seleciono as duas células, né? Ó, estão selecionadas. E aqui perto do quadradinho, onde tem a média, quando ele me der o sinal de mais, ó, eu clico seguro e aí eu puxo ele para baixo. Ele automaticamente, quando eu soltar aqui, ó, ele copia. Aqui no caso, a gente vai ter que lembrar aí no caso, ô Matheus, sobre aquela questão das referências relativas, tá? Ou seja, ó, ele troca o número das linhas automaticamente, ou seja, ele soma a nota de cada aluno. A mesma coisa é a média. Isso é por causa de uma questão da referência relativa, tá bom? Mas isso aqui a gente já viu. Então, eu vou mostrar então o uso da função C aqui na situação. Vou abrir um pouco aqui o campo e a gente vai dizer o seguinte, ó, se o aluno tirar uma nota, a média for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado, tá bom? Se não, a gente vai colocar ele de recuperação, no caso. Isso, na verdade, quando você usa o igual C, a gente costuma dizer que ela é uma função condicional. Então, ela vai fazer alguma coisa condicionada a uma questão, uma pergunta, tá bom? Um critério. O nosso critério é esse, ó, é o endereço G4. G4 é a média do aluno, né? Ó. Se o G4 for maior ou igual a 7, se isso aqui for verdadeiro, eu vou pedir para ele executar o que tiver depois do primeiro ponto e vírgula. E eu vou pedir para ele executar a palavra aprovado.
eu fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Agora, eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer caso o número seja menor do que 7. Nesse caso, eu vou pedir para ele aluno em recuperação, ou reforço, aluno em reforço. Pronto, ó. Agora ele vai responder aprovado ou alunos em reforço, dependendo da nota, ó, da média. Então ele fez. Aqui no caso da linha de baixo, é a mesma coisa, que seria a CL, ó. Eu posso fazer manualmente, mas posso dar o Ctrl C, Ctrl V. Como nós levamos uma aula toda para falar de referências relativas e absolutas, eu vou fazer o Ctrl C, o Ctrl V direto, tá bom? De forma automática. Ok. Melhorou agora, Matheus? Melhorou? Melhorou. Melhorou? A Tá. internet caiu, sim. Tá bom, beleza. Ó, faz assim, ó. Tudo que você saiu agora, eu fiz toda a operação e eu falei e gravei tudo certinho. Aí depois eu vou pedir para você voltar esse trechinho no YouTube lá, tá bom? Tá. Beleza. Então, o que eu tinha feito aqui, você vai voltar lá, mas só para você ver então rapidinho, tá? Ó, o que eu fiz aqui foi colocar a função C igual C, onde eu sou obrigado a colocar uma comparação, uma condição. Então, eu digo para ele, ó, o G4 é maior ou igual a 7, G4 é a média do aluno. Se a média for maior ou igual a 7, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que tem depois do primeiro ponto e vírgula, que eu vou colocar reprovado, né? Se isso aqui não for verdadeiro, ele vai executar o que tem agora, depois do segundo ponto e vírgula. E aí eu coloco aluno em recuperação. É interessante porque o computador ele vai fazer exatamente isso, tá? Ele vai procurar o ponto e vírgula, viu, Matheus? Ele vai procurar automaticamente, tá? Então é assim que a gente tem que usar essa função. Quando eu copio e colo ela para baixo, ele faz isso para cada linha. Aonde a nota for igual a 7, tá vendo? Ó? Ou maior que 7, ele vai... Eu coloquei aqui reprovado, né? Deixa eu corrigir aqui, ó, porque eu escrevi aqui, ó, aluno reprovado. É aluno aprovado, tá? Então, se a nota for maior ou igual a 7, é aprovado. Corrigi aqui, agora eu vou copiar e colar para baixo, aí ele corrige os demais, tá vendo? Ó? Então, a nota sendo igual ou maior que 7, ele aprova o aluno. Se a nota for abaixo de 7, ele vai colocar o aluno em recuperação. O que acontece aqui, Matheus, é apenas o uso de uma função condicional, tá bom? Então, a gente tem que treinar um pouco essa função para a gente ficar prático no seu uso, tá? Eu vou mudar de planilha agora, porque, como eu te falei aqui, a intenção aqui é te mostrar várias outras, vários outros recursos da função, tá bom? Então, eu vou mudar aqui para outra função, outra planilha, né, para que a gente possa... Aqui, ó, eu vou usar essa planilha aqui, tá? Porque nós já fizemos o cálculo de média, de soma, e agora eu vou usar aqui a função condicional. Eu vou usar a função... Vamos pegar uma outra planilha de salário, que eu acho que é melhor. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa função aqui, ó, que eu tenho a parte de soma, média, máximo e mínimo, as funções elas estão aqui. Nós fizemos isso numa aula já, ó. Então, quando eu peço para ele aqui pegar do endereço C4, né? Vou mudar aqui então, ó, C4, até o endereço C10, tá? Ele automaticamente ele soma. Quando eu faço isso, trocando aqui para a função média, ele também vai fazer o cálculo da média. Ele vai calcular a média desses endereços aqui, tá? Então, do C4 até o endereço C10. Ótimo. E assim eu vou fazer para achar a média, tá? Que deu um erro, é um parênteses a mais que tem, ó. Vou tirar, ótimo. Deu um número porque não está formatado, vou formatar com 2 casas decimais, pronto. Esse é o maior número que ele encontrou lá,
Aqui a média, né, que ele achou desses valores aqui. A média 2.971. Agora o número máximo, ele tem que apontar o valor de R$ 7.000. Vamos ver se ele acha, ó, o valor máximo do endereço C4 até o endereço C10, tá? Nesse caso, para ele procurar o valor máximo, tá? Corrigir de novo aqui também. Faltou aqui a letrinha C da coluna, ó. Achou o valor de 7.000. E o valor mínimo é a mesma coisa, para ele procurar de C até o C10, procurar o quê? Procurar o menor valor, o valor mínimo, né? O valor mínimo que ele achou é o valor de 1.400. Beleza, agora, e a função conte-C, tá? Como é que é essa parte aqui, ó, que é o objeto da nossa aula de hoje? O conte-C, ele vai contar o número de itens que tem, tá? De acordo com uma condição. Então, por exemplo, eu vou usar aqui para ele contar, tá? Ó, vou pedir para ele contar, ó, conte.c, né? Ó, conta C, né? Conta esse intervalo, tá bom? Conta esses nomes, tá? Ó, cujo o nome seja igual a Carlos. Vou colocar Carlos, tá bom? Fecho aspas, porque é um texto e eu vou dar enter. O que ele disse aqui para nós, Matheus? Ele falou que ele encontrou um nome com um item chamado com Carlos, né? Vamos supor que o Antônio aqui, ó, ao invés de Antônio... Professor, Oi? pode repetir, eu não entendi. Tá, posso. Ó, é da função conte-C, tá? Vamos entender aqui a ideia da palavra, tá bom? Ó, contar, tá vendo? Ó, contar se for igual a alguma coisa, tá bom? Então, é lógico que isso não está escrito desse jeito, mas é para a gente entender, tá bom? Então, como é que é contar se for igual a alguma coisa, tá? Alguma coisa, né? Como que é isso, ó? Quando você usa o conte-C, você diz para ele contar o que tiver aqui dentro. Esse aqui dentro, ó, são os nomes, tá vendo, ó? Contar o que tiver aqui dentro que for igual a Carlos. Mas olha, pode observar que eu não coloquei sinal de igual e eu nem preciso, tá? Porque essa é a ideia da função, ela entende isso, né? Então, se no lugar do Carlos aqui, ó, eu colocar, por exemplo, Francisco, né, ó, conta quantos Francisco tem lá nos nomes, né? Vamos ver quantos Francisco tem nos nomes, ó. Ele diz que não tem nenhum, tá bom? Se eu falar para ele assim, ó, Maria, conta quantas pessoas lá se chama Maria. Vou dar enter, ó. Aí ele diz que tem uma pessoa. Ó, lembrando, ó, no lugar do Márcio aqui, ó, eu vou colocar Maria também, ó. Aí ele diz que tem duas pessoas, tá vendo? Então, a função, né, ó, a função conte-C, tá? Ela vai contar, né, ó, se alguma coisa for igual ao que você está indicando, né? Alguma coisa o quê, professor? No meu caso aqui, Matheus, eu usei a palavra, eu usei o nome da pessoa. Mas se fosse carro, poderia ser a placa do carro, o nome do carro, fosse time de futebol, ou bairro, ou cidade, entendeu? Então, por exemplo, eu quero saber, ó, vou te dar um exemplo claro, ó, da escola. Eu quero saber na escola quantas pessoas moram no bairro da Penha. É muito fácil para me contar isso, porque eu pego todos os nomes dos alunos, tá vendo? Perdão, eu pego todos os nomes dos bairros, tá? Onde tem o bairro do nome de cada aluno, e eu pergunto qual é o da Penha. E aí ele vai contar para a gente. Essa função aqui, Matheus, ela é só para contar. E é claro que se não tiver nenhum, tá? Por exemplo, eu vou pedir para ele contar Mateus lá, ó. Conta quantos Mateus eu tenho lá na lista, tá bom? Se tiver algum, ele volta para nós. Se não, ó, ele volta a zero, tá? E se eu colocar Mateus agora lá, ele conta. Então, ó, Mateus. Se eu colocar mais um Mateus, ele vai contar. Ele conta automaticamente, ó. Então, a gente pode dizer assim, ó, existe duas pessoas chamadas Mateus, tá? Mateus, na verdade, tem várias formas de usar esse tipo de recurso.
Aqui na aula, a gente é muito breve, que é para te apresentar a primeira função, para você poder, tipo, praticar, treinar, entender o uso dela. Depois a gente mistura isso com várias outras coisas, tá bom? Não sei se vai te dar tempo agora, mas se desse tempo, poderia te apresentar uma outra forma de usar aqui esta função, tá? Mas, como eu tenho que mostrar a função soma C, eu vou ficar por enquanto aqui. Só aqui eu vou colocar o conte C, só para a gente lembrar que a gente usou o conte.c. E a função soma C? A função soma C, ela é muito parecida, só que ela vai somar valores. Então, por exemplo, ó, eu quero somar o salário de todas as pessoas que se chamam Mateus. Então, como é que eu faço? Ó, igual, soma C. Repara que nesse caso não é soma ponto C, é soma C mesmo, tá? Abre parênteses. Aí eu faço o seguinte, ó. Aí eu vou colocar o intervalo que eu quero que ele procure os nomes, tá vendo? Então, ó, soma o que tiver nessa área que se chamar Mateus. E, de novo, se você observar, Mateus, ó, eu não coloco igual a Mateus, eu coloco ponto e vírgula, porque nós estamos falando de uma função, então a gente tem que saber como escreve, né? Como a gente digita essa função. Por isso eu não coloco o sinal de igual. Eu sei que ele vai entender ela desse jeito, tá bom? E aí eu coloco o ponto e vírgula. Agora, a outra área, Matheus, é a área onde estão os valores para somar, tá bom? Eu vou fechar parênteses e vou dar Enter, ó. Então, ele somou 4.600. Para a gente testar aqui de forma visual, tá? Para saber se isso daqui está correto, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. O Matheus aqui em cima eu vou colocar 1.000, o salário dele, ó. E aqui, ó, o outro Matheus eu também vou colocar 1.000, ó. Aí ele deu a soma 2.000. Repara que aqui na Carla eu vou colocar 5.000, ele nem mexe lá embaixo, ó. Porque ele está somando, né? Ele está somando valores que o nome seja Mateus, tá bom? E se eu colocar mais uma pessoa aqui chamada Mateus, ele vai pegar o salário dessa pessoa automaticamente, ó. Agora deu 5.000, ou seja, ele somou o salário de todo mundo que se chama Mateus. Mateus, isso aqui, ó, tá lá na nossa apostila, né? A gente tem que ir lá na página 49, eu vou dar um pulinho com você lá rapidinho, na página 49. A nossa live, ela é sempre muito rápida, né? Mas tem uma aula gravada lá no YouTube, eu vou passar o link para você novamente sobre essa parte, e lá você pode rever essa parte da matéria, assim, caso você tenha aí, se eu não me engano, você tem no Excel, né, no seu smartphone, o Excel, dá para testar. Pode usar ela que ela funciona. Então, aqui, ó, eu tenho a função C, que foi a que eu usei para fazer a parte da aprovado ou não, né? E aqui, ó, eu tenho a função conte C. Ele vai contar, né, o, a quantidade de itens que bate no critério que foi colocado. Lembrando, ele pode contar qualquer coisa, você só tem que indicar certinho. Se eu quero contar, por exemplo, como eu falei, bairro, eu coloco o critério como bairro lá. Vamos supor que eu quisesse contar nome de pessoas, coloco o nome das pessoas. Quero contar os times de futebol. Tenho lá 200 pessoas, tá bom? Cada pessoa torce para um time de futebol. Eu quero saber quantas pessoas torcem para o time X. Então eu pego todos os times de futebol daquelas pessoas e coloco no meu Conte C, ó, o intervalo dos times de futebol, e o critério eu coloco o nome do time que é para ele pegar. É assim que funciona a função Conte C. A função soma C, como diz o nome, ela vai somar, tá? Só que ela soma alguma coisa que seja igual ao que você está indicando, ó. Aqui na apostila, o critério é a palavra alimentício. Então, ele só vai somar valores que tiverem nessa área aqui, ó,
os valores que tiverem nessa área, se o que tiver aqui dentro for alimentício. Esse exemplo aqui da apostila, ele funciona bem bacana, vai funcionar direitinho, tá? Aqui é apenas uma apresentação rápida dessa parte da função, né? Vou voltar lá para o Excel para mim ver se eu consigo abordar rapidinho a parte de formatação condicional. Deixa eu só abrir ele aqui. Antes disso, ó, vamos repetir de novo aqui uma formatação do Conte-C, tá? Tem coisa, tá, o Matheus, tem coisa que se a gente não fizer certo, não funciona, tá? Por exemplo, ó, eu quero contar aqui, tá? Nome de pessoas, tá? Chamada Maria. Pronto, ó. Só que se eu não fizer isso aqui certo, ó, Conte-C, ó. Conte.c. Se eu não colocar, por exemplo, ó, a área onde tem os nomes, tá vendo? Eu coloquei uma área que não tem nada a ver, ó. Quando eu coloco ponto e vírgula, aí eu abro aspas, Maria, ele vai dar 0. Na verdade, ele vai dizer que não encontrou nenhuma Maria porque ele está procurando aqui, ó. Nós estamos olhando aqui, a gente sabe que aqui tem Maria, mas o computador vai olhar essa área que foi a área que eu delimitei. Então, ele vai dar 0. O que eu vou falar, na verdade, quando o aluno faz isso, né, ou alguém faz isso e dá um erro, eu vou falar para a pessoa que o que ela fez, o resultado, né, está correto. O que ela fez, o resultado é 0 mesmo, porque ela pediu para ele procurar aqui, ó. E nessa área não tem nenhuma Maria. Então, quantos tem, né? 0. Então, é muito importante quando a gente usa a função, ó, eu vou corrigir, ó, eu vou corrigir ela, ó. É muito importante que a gente use, né, lá, a forma correta da função, senão não funciona, tá bom? Matheus, você quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Você entendeu essa parte do acontecer, Matheus? Sim. Entendeu ou mais ou menos? Eu entendi. Tá bom. Ô, Matheus, Você só pode voltar à fórmula posso, para eu ver posso, como que faz? posso voltar sim. Porque eu vou te apresentar uma forma de fazer ela aqui, se a gente tiver o tempo. Olha lá como é que faz ela. Repara que eu coloco o que eu vou contar, né? Eu quero contar Maria, então eu informo onde tá os nomes das pessoas, tá bom? Se fosse carros, né? Eu quero contar quantos Celta eu tenho numa lista de 100 carros, tá bom? Então eu coloco lá a relação onde está a lista dos nomes dos carros e aqui, ó, eu coloco o nome do carro que eu estou procurando, no caso, o Celta. Essa situação aqui a gente pode levar ela para Professor, qualquer. Oi, copiou? tem que ser em letra maiúscula? Então, Pode não, ser? o acontecer ele vai transformar. Aqui ele vai transformar. Ele entende, se você colocar minúscula, não tem problema não, tá bom? Inclusive, se misturar, o Excel não tem desse probleminha não, ele faz essa conversão automaticamente aí. E com relação Tá aos bom. endereços aqui também, não tem problema, ele faz conversão também, tá? Eu vou fazer uma operação aqui do Conte C, que ela mexe um pouquinho com a nossa cabeça, tá bom? Ela é igual o que está aqui, mas ela mexe com a nossa cabeça. Eu vou fazer ela e aí a gente vê ela funcionando, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, Matheus, ó, eu vou colocar aqui, ó, nome, nomes. Vou colocar assim, ó, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui, ó, quantidade de pessoas com o nome, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, quantidade de pessoas com o nome, tá vendo? Certo? E aqui no H, Matheus, eu vou até colocar uma cor para você ver, ó, vou colocar uma cor azul clara para você ver, ó. Aqui no H eu vou digitar um nome. Eu vou digitar Paulo, ó. É só o nome, tá? Ó, é um nome digitado. Se você olhar aqui em cima, ó, você vai ver que o que tem no H2 é Paulo. É um nome qualquer, tá bom? Paulo, tá bom? Agora, olha como é que eu vou usar a função conte-c, ó. Igual conte.c, tá bom?
abre parênteses, tá bom? Conta aqui, procura aqui nos nomes, nos funcionários, tá bom? O que tiver no H2. Olha bem, que tem no H2 é um nome, certo? Ó, eu vou dar fechar o parênteses, vou dar um enter, ó. O que aconteceu agora de diferente, Matheus? Ó, ele coloca assim, ó, uma quantidade de pessoas com o nome Paulo. Ó que bacana, ó. Eu vou digitar Matheus, ó. Matheus. Ó o que ele vai fazer, ó. 3 quantidades de pessoas com o nome Matheus. Você entendeu? Então, assim, o uso das funções no Excel, elas podem se tornar bastante sofisticadas, entendeu? Então, na aula, no curso, aí na apostila, você tem uma apresentação, mas a gente consegue trabalhar ela de várias formas. O que eu estou fazendo agora? Ó, eu vou colocar Orlando. Ó. Quantas pessoas tem chamado Orlando? Nenhuma. Eu vou colocar Maria. Tem 2. Eu vou colocar Mateus de novo. Ó. Tem 3. Então, Matheus, só para reforçar, ó, aqui no H2 é apenas o nome, é só o nome, tá? O segredo está aqui no D2, ó. No D2, tá vendo? Ó? No D2, você tem a área onde estão os nomes, e aí você tem o que é para ser procurado. O que eu quero procurar é o que está no H2. Repara que toda hora eu vou lá e troco o nome. Quando eu troco o nome, ele procura de novo. Entendeu? Então, o que mudou agora, eu vou abrir aqui a de baixo, ó. O que mudou agora é que na de baixo, ó, eu informava o nome, né, ó, o nome da pessoa. E agora eu não estou informando o nome da pessoa, ó. Eu coloco o endereço, né, que está um nome. E aí ele pega aquele nome e procura. Então, dessa forma aqui de cima, ela é melhor. Ela é melhor por quê? Ó? Porque toda hora que você quiser trocar aqui, toda hora que você trocar o nome, ele soma, né? Ele calcula automaticamente, tá? Então, por isso é que a gente acaba falando que ela é melhor você usar dessa forma, tá? Ou seja, a gente usar de uma forma de endereço, que é o conceito do Excel, inclusive, se trabalhar sempre com endereços, tá bom? Não sei se ficou claro para você essa parte, porque ele é um pouquinho confuso isso daqui, entendeu? Mas ela é... Opa! Só mudar aqui, Matheus. Espera aí. Pronto. Não sei se ficou claro para você aqui, Matheus, mas essa é a forma de se usar o Ctrl+C, tá? Ó. Então, meu teclado tá dando um probleminha. Ó, então, eu coloco igual, né? E aí eu vou usar o Ctrl+C para ele fazer todo o cálculo novamente. Matheus, você quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Como é que você está aí? Tranquilo? Não, entendi. Entendeu? Fazer o seguinte, ó, todas essas partes, sem exceção, tá? Elas estão lá nas videoaulas gravadas. Então, eu vou avançar lá para te passar o link para você assistir das aulas que já fala sobre a parte de formatação, porque essa parte das funções aqui, C e Cont+C, elas estão numa única aula. Eu acredito até que você já tenha assistido. Caso eu veja que eu não tinha passado o link para você, aí eu volto a passar ele novamente, tá bom? Que são esses links aqui, ó. Quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, quando a gente olha aqui a parte de funções, ó, aqui na função PROC-V, eu falo da função C, da função Cont+C, tá vendo? E na aula número 9, eu falo da parte de formatação condicional que eu iria usar agora. Formatação condicional, se a gente tiver 2 minutinhos aqui, eu consigo mostrar. Ó. Formatação condicional é só, a gente seleciona uma área, e aí eu vou aqui na parte do Excel, eu vou pedir para ele fazer uma formatação condicional. Ó. Eu vou usar essa área para falar para ele, formata
dentro de um critério, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou pedir para ele fazer essa formatação aqui, ó. Quer ver, ó? Formatar valores, tá? Vê aqui, ó. Então, página inicial, formatação condicional, formata, ó, que for maior do que, tá vendo? Aí ele vai abrir para mim uma planilha. Além da formatação condicional, eu também tenho aqui na página inicial a parte de formatação automática, ó, que são essas daqui, ó. É uma forma rápida da gente formatar uma planilha, entendeu? Simplesmente você escolhe ali, ele já aplica a formatação. Então, a gente aplica a formatação e ele coloca ali, às vezes, a gente não quer ter trabalho, quer fazer uma operação rápida, aplica essa formatação. Quer sair da formatação, quer voltar ao estado inicial, ele tem aqui na parte inicial a parte que ele voltaria ao estado normal aí, tá bom? E a formatação condicional, ela vai formatar caso um valor seja igual ao valor que você determinar. Então, se eu falar para ele, formata o número em vermelho que for igual a 1000 ou acima de 1000, ele vai formatar automaticamente os números que forem igual àquele número que você está indicando, tá bom? No meu caso aqui, ó, eu vou pedir para ele formatar, né, valores que forem maior que 1.500. Deixa eu ver se dá para colocar 1.500 aqui, ó. Então, eu vou dizer assim, ó, formata, né, ó, valores que for maior que 1.500. Ele vai formatar como, ó? Ele vai preencher de vermelho, claro, e o texto em vermelho escuro. Ó, é maior do que 1.500, tá? Então, ele vai formatar quem? Ó, ele já até mostrou para nós, ó. Ele formatou os 5.000, 2.000 e 3.000. Eu vou dar OK e ele já formatou. Matheus, repara aqui, ó, que o primeiro nome eu vou colocar 2.500, ó. Quando eu colocar o valor e eu pressionar a tecla Enter, ó, ele faz a formatação automática, tá bom? Veja bem, ó, é uma formatação condicional. Ele formata em vermelho, né, e preenchimento vermelho claro, se o valor for maior ou igual a 2.500. É uma formatação condicional, ó. A Carla ela vai ganhar 1.200, ó. Olha o que vai acontecer nessa área, ó. Vou dar Enter, ó. Ele tirou a formatação dela, tá bom? Então, aqui em página inicial, nós temos nessas áreas aqui, ó, a parte de formatação condicional, inclusive são várias formas de se formatar. Naquela aula que eu indiquei para você, eu... Só um minuto. Então, Matheus, ó, naquela parte que eu mostrei lá do vídeo, eu vou voltar lá para você ver, ó. Tá? Aqui, ó. Na aula número 9, tá? Nessa aula gravada, eu falo de outros exemplos de formatação condicional. Por isso é importante a gente assistir ela. Essa deve ser a aula que eu vou indicar para você, tá bom? Matheus, quer fazer alguma pergunta? A gente vai finalizar a aula. Não, nada. Tá bom? Tudo bem? Faz assim, ó, eu vou Tudo. passar uma atividade entre hoje e amanhã para você fazer no caderno. Aí você tira uma foto da atividade quando você fizer e manda para mim no grupo do nosso WhatsApp, tá bom? Eu vou ver com Tá, os alunos tá. porque eles estão faltando, tá? Ok? Ok. Obrigado, Matheus. Até mais, tá? Tchau, tchau. Até quarta. Tchau. Até